Agora, de nada adianta a gente correr atrás de uma vida melhor se a gente não tem saúde. E a gente precisa falar sobre saúde. Quanto mais a gente sabe sobre saúde, quanto mais a gente entende como é que funciona o nosso corpo, o que a gente precisa fazer para mantê-lo saudável, melhor a gente vive. E olha, tem alguns dados no Brasil que muitas vezes me assustam. Estima-se, por exemplo, que no Brasil, em cada 10 adultos brasileiros, um tem algum tipo de doença renal crônica, sendo que 60% desconhece essa situação. A insuficiência renal atinge 10% da população mundial. E para falar sobre esse assunto e esclarecer todas as dúvidas, a gente vai receber um especialista no assunto, que é o Dr. Emanuel Birdman, é nefrologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão. Só para você ter uma ideia do médico que você vai ter agora a oportunidade de ouvir e de receber a resposta da sua dúvida. Em 2011, ele recebeu o prêmio da categoria Saúde e Prevenção no 6º Prêmio Saúde referente à campanha brasileira de prevenção da doença renal crônica. E atualmente, ele é professor associado da disciplina de nefrologia da USP. Mande a sua dúvida, que ele responde já já. vidamelhor@redevida.com.br ou ligue para 0 operadora 11 2202 8432. Vamos falar então sobre os problemas renais. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, Cláudia. Que grande honra recebê-lo, viu? Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho mais. Você sabe que ontem, quando a gente publicou... Senta aqui mais pertinho de mim, por favor. A gente publicou, eu coloquei lá no Facebook o assunto de hoje. Muitas pessoas já comentaram. A gente teve um número tão grande de compartilhamento, com as pessoas compartilhando o assunto de hoje no Vida Melhor, para que os amigos também ficassem cientes. Isso chamou a minha atenção. Eu vi que as pessoas realmente estão preocupadas com o problema da insuficiência renal, né? Que bom. E os números são alarmantes. São alarmantes. Exatamente. O que é insuficiência renal, doutor? Então, a insuficiência renal é qualquer forma de doença renal que afete o funcionamento dos rins. Nós, na verdade, temos duas formas, basicamente. O que você estava falando era a doença renal crônica, que é exatamente isso, é uma pandemia mundial. Aproximadamente 10% da população adulta dos países ocidentais tem alguma forma de doença renal crônica e, como você colocou de uma maneira extremamente feliz, a grande maioria das pessoas desconhece que possui essa doença. E é muito importante esse chamado, eu agradeço muito como membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, médico, a oportunidade de conversar com as pessoas sobre isso, porque o rim, ao contrário do coração, que sempre é o contraponto de quase todas as nossas doenças, o rim é quietinho, né? Ele não grita, ele não dói. Ninguém fala, eu tive um ataque renal. A gente fala, eu tive um ataque cardíaco. Nós estamos até pensando em lançar esse termo, ataque renal. E quando a pessoa começa a ter sintomas da doença renal crônica, da insuficiência renal, é porque já uma grande parte, 80%, 70% do rim já não está funcionando. E o mais interessante, o mais importante, e por isso que eu estou muito feliz de estar hoje aqui, é que é tão fácil fazer o diagnóstico precoce dessa doença no momento que ainda é possível paralisar o avanço da doença ou pelo menos retardar de uma maneira tão substancial que evite assim, possibilidade de diálise ou transplante. Bastam 2 exames. Quais são eles? Um exame chama creatinina. É um exame de sangue, baratíssimo, custa centavos para o laboratório, sai no mesmo dia o resultado e ele já dá uma imagem muito boa do funcionamento do rim. Porque essa substância, a creatinina, ela é produzida pelo músculo, a partir do metabolismo do músculo, e ela é praticamente eliminada só pelo rim do organismo. Então, medindo a quantidade dessa substância no sangue, a gente tem uma ideia muito boa do funcionamento dos nossos rins. E aí fica já um primeiro chamado para os nossos telespectadores, as pessoas que estão vendo. Peçam para os médicos de vocês, os médicos generalistas, os clínicos, os cardiologistas, pedirem creatinina. Todo mundo pede colesterol, hemograma. E como o colesterol, a creatinina não pode estar alta, é isso? É isso, exatamente. E aí que tem a nuance importante, quer dizer, pequenos aumentos de creatinina, ainda mesmo dentro da faixa do normal, já podem significar um início de doença renal. O outro exame muito útil, esse daí nem dói nada, porque não precisa colher sangue, é o exame de urina,
aquele exame de urina bem simples, exame de urina tipo 1, que também deve fazer parte de um check-up de todo mundo. E nesse exame, o que vai acusar se tiver algum tipo de doença renal? Perfeito. O que nós vamos acusar? Um exame de urina não deve ter proteína em quantidades significativas. Então, se aparecer proteína na urina, alerta, alguma coisa pode estar errada. E não deve ter nem glóbulos vermelhos, nem glóbulos brancos. Então, são exames tão simples, tão baratos e que já dão um grande avanço em termos de diagnóstico. Uma doença renal tem a ver com uma infecção urinária? Porque você falou de exame de urina e eu já pensei, você falou de presença de bactérias e tal. Assim, infecção urinária de repetição pode levar à doença renal crônica, mas não é a causa mais comum. As causas mais comuns de doença renal crônica, e o Brasil já está mais ou menos com esse padrão também, no mundo inteiro, são diabetes, pressão alta. Diabetes é açúcar elevado no sangue, e normalmente é o tipo 2, né, aquele indivíduo que fica obeso, que tem um hábito de vida ruim. Hipertensão. E a terceira causa é a glomerulopatia, que é uma doença que afeta o rim, inflama o rim, mas é mais rara. As mais comuns mesmo são diabetes e hipertensão. Diabetes e hipertensão. Então, por exemplo, todo mundo devia fazer em alguma fase da vida esses dois exames que eu falei, mas principalmente as pessoas que têm diabetes, têm pressão alta, acima de 60 anos e que têm doença renal na família, essas obrigatoriamente têm que colher a creatinina e fazer o exame de urina dentro do check-up habitual delas. Então, tem um fator hereditário na doença renal crônica? Existe um fator hereditário. Algumas subtipos de doença renal têm mais esse fator, mas praticamente todas têm uma certa tendência hereditária, sim, isso é verdade. Se a gente consegue o diagnóstico precoce da doença renal, o tratamento é mais tranquilo e a chance de cura, há chance de cura? A doença renal crônica, chance de cura propriamente dita não há na doença renal crônica clássica, mas existe uma grande probabilidade de, como eu falei, diminuir assim, de uma maneira muito importante a progressão, então lentificar a progressão da doença ou até mesmo parar a progressão da doença, paralisar. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu gostei muito da tua chamada de ser feliz, né? Isso é muito importante. Ser feliz faz muito bem para a saúde da gente e vice-versa. Então, a coisa mais importante, talvez, sejam as medidas não farmacológicas inicialmente, quer dizer, mudança de estilo de vida. É comum a gente receber um paciente no ambulatório, enfim, para fazer uma consulta, então chega aquele indivíduo, homem ou mulher, gordo, que fuma, que não faz esporte, que bebe muito, que tem uma vida assim, socialmente ruim, não tem afeto, não se relaciona com a família. Tudo isso vai fazer mal para todos os órgãos, inclusive para o rim. Então, essa mudança de estilo de vida é muito importante no sentido de levar uma vida mais saudável. Esporte, alimentação balanceada, evitar fumo, evitar álcool, procurar ter afeto, ter espiritualidade. Isso tudo faz muito bem. E existem medicações que retardam a progressão da doença. Mesmo no caso do diabetes e da hipertensão. Então, são medicações específicas que, vamos dizer assim, diminuem a pressão dentro do rim. É como se eu tirasse o acelerador do rim, tirasse a aceleração do rim. E isso faz com que a doença paralise ou ande mais devagar. Então, se a gente consegue fazer esse diagnóstico bem precoce, nossa, a quantidade de espaço de manobra que o médico tem para prevenir é muito grande. Agora, quem não fez esse exame e já começou a sentir sintomas, que sintomas são esses? Então, os sintomas mais comuns de doença renal são sintomas inespecíficos. Então, por exemplo, anemia. Muitas vezes a pessoa começa a ficar anêmica, branquela, vai no médico, começa a pesquisar anemia e a causa da anemia já é a doença renal. O rim que produz o hormônio que faz a medula óssea produzir os glóbulos vermelhos. Inchaço. Quer dizer, o rim perde a capacidade de se livrar do excesso de sal e água que a gente eventualmente possa ingerir. Subir a pressão. Um indivíduo que tem pressão normal, a pressão começa a subir, sinal que alguma coisa pode estar errada com o rim dele. Alterações do aspecto da urina, proteína na urina. Então, a urina fica muito espumosa no jato. Não é um pouquinho. É normal um pouquinho ficar espumosa mesmo. Todo mundo tem isso, mas como se fosse uma cerveja, um chopp. Fica mais assim. densa e espumosa. Isso, ela espumosa. Isso não é normal. Presença de sangue na urina, não é normal. Uma pessoa que não tem o hábito de urinar à noite e começa a urinar à noite frequentemente, pode ser sinal de doença renal. E, eventualmente,
fim do espectro é quando começa a diminuir a quantidade de urina. E é sinal muito alarmante mesmo, quer dizer, sinal que o rim está praticamente sem funcionar. Em que estágio da doença o paciente vai para uma hemodiálise? No estágio final, a gente divide essa doença renal crônica em 5 estágios. A partir do 3º estágio, começa já a haver uma progressão mais acelerada da doença, porque perdeu uma grande massa de rim. E o último estágio, que é o estágio 5, ou eventualmente o estágio 4, fazem com que seja preciso substituir a função renal, ou por diálise ou por transplante. Aqui eu queria falar uma coisinha como nefrologista também, quer dizer, a diálise tem uma má fama que é indevida. Não é um procedimento ruim, não é um procedimento traumatizante. O que acaba acontecendo é que a pessoa chega na diálise sem o menor preparo, sem ter conhecimento que tem doença renal. Então, ela está passando mal, chega no pronto-socorro lá do Hospital das Clínicas, isso é muito comum. Hoje deve ter umas 4, 5 pessoas nessa condição lá no pronto-socorro. Nós somos chamados porque descobre-se que o passar mal daquela pessoa é a doença renal já crônica, no 5º estágio. No último estágio. Então, a pessoa está péssima, está anêmica, está inchada, está hipertensa, está totalmente desequilibrada. E aí é claro que isso faz sentir muito mal. Se uma pessoa tem o diagnóstico de doença renal e, apesar de todos os cuidados, vai progredindo para uma doença renal que necessite de diálise ou transplante, mas sendo cuidada pelo nefrologista ou pelo médico generalista de uma maneira adequada, ela entra de uma maneira muito tranquila em diálise. E não entra passando mal. Exatamente o que acontece numa diálise? Então, nós temos 2 grandes tipos de diálise. Basicamente, o que a gente vai fazer é substituir a função do rim, através de um procedimento que ou é uma máquina que filtra o sangue, então um filtrinho, ou através da cavidade abdominal, que funciona como esse filtro, com uma troca de líquido. Essa é a diálise peritoneal e a outra é a hemodiálise. Então, as 2 diálises que elas fazem é filtrar o sangue no lugar do rim. Então, tirar todos aqueles excessos de substâncias. E o que o paciente que está fazendo esse procedimento sente? Então, se ele estiver muito bem, ele não vai sentir nada, ele vai passar muito bem na diálise. É que algumas vezes o paciente é diabético, ou frequentemente ele é diabético. O paciente diabético já tem problema de pressão, já tem a pressão cai, ele sente mal. E ele sente mal na diálise, mas ele sentiria mal fora da diálise. Na hemodiálise, na verdade, ele fica lá como se ele estivesse, eu vou falar, doando um sangue, porque ele fica um tempo, ou, com uma veia. Com a veia. Na verdade, faz uma fístula, liga uma veia numa artéria, normalmente aqui a artéria radial da veia cefálica, e isso cria uma veia bem grossa, como se fosse aquela veia de quem faz muito exercício. Mas não é dolorido? Não, tem uma punçãozinha. Só a punçãozinha, tá. E aí tem que ter paciência, né? Outro dia eu visitei uma clínica de um médico que já esteve aqui conosco, e ele me mostrou lá o departamento da hemodiálise, por exemplo. Eu vi que as pessoas precisam ter paciência, porque é demorado, né? Fica ali um tempo, espera um pouquinho, não é isso? Hoje em dia, na verdade, o ideal, a gente descobriu que se a gente pudesse fazer 2, 3 horas de diálise diária para o paciente, isso seria o melhor tratamento possível. Infelizmente, o governo não paga isso. Ele paga 3 sessões por semana, as sessões variam em torno de 4 a 5 horas por sessão. Esse é o procedimento padrão. E nós temos aproximadamente 90 mil pacientes em diálise no Brasil. Agora, esse é um outro aspecto interessante, porque nós deveríamos ter o triplo. Se a gente fosse comparar a nossa prevalência, incidência, frequência de doença renal na população com os dados dos Estados Unidos e da Europa, a gente deveria ter o triplo. A gente não tem. Aí nós temos 2 possibilidades. Uma possibilidade é que a nossa saúde pública básica é tão boa que ela previne essa doença renal. Obviamente, isso não é verdade, é bem ao contrário. O que está acontecendo é que muitos desses pacientes nem chegam na diálise. Não chegam. Não chegam. Agora, a diálise, ele é um paliativo, né? Porque ele não vai consertar ali a doença. É um paliativo muito bom. O que é um paliativo bom, mas ele vai ter que ficar mantendo essa diálise durante todo o tempo? Sim, no caso da doença renal crônica, sim. A Agora, não ser que ele faça o transplante. O ideal é o transplante. Não é que é o ideal. O transplante, dependendo da situação, ele dá uma qualidade de vida melhor. Agora, em termos de sobrevida, os 2 são mais ou menos parecidos, em termos de qualidade de vida. Agora, cada paciente, na verdade, deveria discutir o tipo de tratamento, se chegar nessa fase final, em que precisa fazer diálise ou transplante, com o médico, e
planejar isso daí, não deixar a doença atropelar, ficar na frente da doença. O ideal é prevenir, descobrir antes, né? Não deixar chegar nesse quinto estágio. E mesmo assim, depois de transplantado, a pessoa que, por exemplo, transplantou um rim, tem que cuidar desse que foi transplantado e do outro, né? Na verdade... ela transplanta quando ela só tem um, né? Não. Como é que é? Veja, nós temos normalmente 2 rins. Uma série de pessoas até nasce com um rim só, nem sabe. Por isso que dá para fazer o transplante. O rim só é suficiente. A pessoa que tem os 2 pode doar um. Pode doar um, exatamente isso. E um só dá conta do recado perfeitamente. Provavelmente a gente coloca o rim na fossa ilíaca e aí tem que tomar uma série de cuidados. Tem que tomar uma medicação para não rejeitar o rim. O Brasil é um dos campeões de transplante no mundo. A gente transplanta aproximadamente 4 mil, 5 mil, faz 4, 5 mil transplantes por ano. E aproximadamente 40% desses 90 mil pacientes estão inscritos na lista de transplante. Então, tem bastante transplante. Mas agora, a pessoa que foi transplantada, ela corre o risco de perder esse rim que ela ganhou? Corre sim. Tanto por rejeição, quanto por uma recidiva da doença e principalmente por uma doença que a gente chama nefropatia crônica do enxerto. Quer dizer, na verdade, esse rim que é colocado, imediatamente ele é agredido pelo organismo, ele é um corpo estranho, a não ser no caso de gêmeos idênticos, e as medicações que nós usamos, elas também acabam provocando efeitos colaterais nos rins, enfim, quer dizer, não é raro a pessoa, depois de alguns anos, perder o rim. E daí, eventualmente, faz outro transplante, volta para a diálise. Na verdade, a doença é séria, precisa ser cuidada, precisa ser principalmente prevenida, né, doutor? E é muito mais comum do que a gente imagina, como você muito bem colocou. Exatamente. Bom, a gente vai responder a sua dúvida no próximo bloco. Se você ainda não mandou a sua pergunta, fique à vontade. Presta atenção, você está no consultório do Dr. Emanuel Budman, que é um excelente nessa área, né? Se não for o melhor, é um dos melhores, uma autoridade nesse assunto. Então, fique à vontade para perguntar aquilo que você precisa. Eu sei que muitas vezes você não tem acesso a um médico tão experiente como o Dr. Emanuel. Então, vidamelhor@redevida.com.br é o nosso e-mail, ou 0 operadora 11 2202 8432. A gente volta já para responder a sua dúvida. Ok, doutor? Perfeito. Dá um minutinho que eu volto aqui, tá? Hoje volta aqui com o nosso Vida Melhor. Estou conversando com o Dr. Emanuel Budman sobre a doença renal crônica. Já chegaram tantas perguntas, aliás, desde ontem, né? Eu falei para o senhor, a gente recebeu já muitas dúvidas e relatos de pessoas compartilhando o seu desconforto, né? As suas inquietações, porque já convivem com a doença e algumas até no estágio mais avançado. Doutor Emanuel é professor associado da disciplina de nefrologia da USP, é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão. E é alguém que defende muito a prevenção, os cuidados, para que a gente consiga realmente ter o diagnóstico dessa doença da forma mais precoce possível, não é verdade, doutor Emanuel? É verdade. Bom, eu vou passar aqui já algumas perguntas que chegaram. A Mara Oliveira não informou a cidade e o estado, mas ela diz: tem os olhos pequenos e o médico diz que isso é um problema renal, pois são inchados. Às vezes, quando tomo chá verde em quantidade maior, que é normal, ou suco à base de soja, percebo que tenho sangue na urina. Isso é grave? Veja, se é grave ou não, é difícil dizer só com os dados que você forneceu, Mara, mas olhos inchados e sangue na urina podem ser sintomas de doença renal. Então, procurar o seu médico, procurar o especialista ou o clínico geral, fazer o exame de urina, fazer essa creatinina que eu falei e fazer o diagnóstico. É muito fácil fazer. Pode não ser nada, pode ser alguma coisa. Tem que ver. Ok. Fernando Gomes, de Tatuí, São Paulo. A partir de qual momento da doença a pessoa precisa fazer hemodiálise? Só nos momentos finais mesmo, quando menos de 10% do rim está funcionando. Então, na verdade, nós temos um campo de manobra, de novo, enorme. O diagnóstico precoce, a prevenção, o tratamento precoce evita muitas vezes diálise. Ok. Luciana Palácios diz: meu pai teve insuficiência renal aguda. O que significa isso? Bom, isso é o que eu mais estudo, na verdade. A minha pesquisa é muito... Insuficiência renal aguda é quando o rim para de repente de funcionar. Em vez de essa doença se instalar durante anos, ela se instala de repente. É uma doença hospitalar. Geralmente ela acontece porque o doente tem uma infecção, tomou algum remédio que faz mal para o rim, as duas coisas associadas. Muito comum nos pacientes de terapia intensiva. Afeta em torno de 3% a 5% da população dos pacientes hospitalizados e em torno de 25% dos pacientes em UTI têm a insuficiência renal aguda. Tudo que eu falei para a insuficiência renal crônica, de certa forma, vale para a insuficiência renal aguda também.
com um problema. A insuficiência renal aguda, se diagnosticada tardiamente, é uma doença muito mortífera. Chega a 50% a mortalidade. Então, tem que ser diagnosticada bem no começo para prevenir também o avanço dela e tentar minimizar os efeitos dela no organismo. Ok. Eliane, de Minas Gerais. Doutor Emanuel, minha mãe tem mais de 60 anos, tem cálculo renal e cistos nos rins. Ultimamente tem sentido dores fortes. Esse quadro pode se agravar ou ter mais complicações? Ela disse que se precisar de cirurgia não fará de jeito algum. Existe tratamento alternativo ou paliativo? Ela pode vir a precisar de hemodiálise? Então, veja, cisto renal é uma coisa tão comum quando a gente tem mais idade. Se não me engano, eu mesmo tenho 1 ou 2, já fiz um ultrassom. O cisto normalmente não é problema nenhum. Se o cisto é muito grande, você tem que seguir, porque eventualmente ele pode malignizar, virar um tumor, mas isso é raro. Pedrinha no rim é muito comum. E a melhor forma de prevenir a pedrinha no rim não é a cirurgia, é beber água. Então, fala para sua mãe que toda vez que ela for no banheiro fazer xixi, ela sair do banheiro e tomar um copo d'água. Dificilmente isso leva a doença renal crônica terminal. Agora, tem que olhar, tem que ver. Às vezes tem circunstâncias metabólicas, a pessoa excreta muito cálcio, ou pouco citrato na urina. Então, se tem muita pedra no rim, tem que procurar o especialista e ver se tem um motivo para ter esse montinho de pedra no rim. Elizabeth Camargo, qual é o método? A gente já falou aqui, mas eu vou fazer a pergunta de novo, porque se alguém não ouviu, é importante ouvir. Qual é o método de prevenção para problema renal? Perdi o marido e os meus pais com esse problema. Então, primeira coisa é fazer o diagnóstico precoce. Em cima do diagnóstico precoce, iniciar o tratamento. Então, mudanças de estilo de vida no sentido de uma vida mais saudável, emagrecer, não fumar, fazer exercício, beber pouco e tomar medicações que eventualmente vão prevenir ou retardar o avanço dessa doença. Muito importante, controlar para o diabético, controlar o açúcar no sangue de uma maneira ideal e para o paciente que tem pressão alta, manter a pressão o mais próximo possível do normal. Isso tudo previne o avanço da doença. Ok. Vinícius Schenten, ele diz, minha mãe faz hemodiálise há 4 anos e agora ela teve hipertireoidismo, uma doença óssea, acho que teve hipertireoidismo e uma doença óssea. Ela está aguardando o transplante, só que ela não aguenta de dores nos ossos. Ela está tomando remédio que se chama Cinacalcet. Qual é o remédio que ela poderia estar tomando para aliviar um pouco das dores? Então, a doença óssea associada à doença renal é uma coisa relativamente frequente depois de anos de diálise. Hoje a gente conhece isso melhor. Uma das minhas colegas, a doutora Wanda Giorgetti, uma das grandes especialistas mundiais no assunto no mundo. E porque, veja bem, a diálise, ela filtra o rim. Agora, o hormônio, o rim fabrica uma série de hormônios que controlam diversas substâncias do organismo, inclusive o cálcio. Então, a pessoa que tem doença renal crônica, ela tem que, no início, quando a gente fala nessa prevenção, já começar a prevenir esse problema ósseo no futuro, para não acontecer o que aconteceu com a sua mãe. No momento que tem que ser feito, realmente, é tomar remédios que corrijam essa doença óssea, eventualmente aumentar a dose de diálise e analgésicos. Esse remédio que ela toma, Cinacalcet, ele é uma das medicações adequadas para esse tipo de situação. Para a doença óssea? Para a doença óssea ligada ao problema renal. Tá. Para aliviadores, analgésico? E o transplante, de uma maneira geral, ele funciona muito bem para essa doença, ele recupera essa doença óssea, porque aí tem um rim normal, né, funcionando. Ok. A Maria do Carmo de Sá, de Paulo Afonso, na Bahia, ela diz que sente dores nas costas e só faz xixi quando toma remédios. Ela está perguntando se isso pode ser um problema renal. Então, assim, a grande maioria de vezes, dores nas costas são problemas musculares ou articulares. O rim não dói, a não ser que ele tenha uma pedrinha andando dentro dele, aí é óbvio que dói, ou se ele inchar de repente, aí a cápsula renal é cheia de nervinhos que dói. Então, a maior parte das vezes que a gente chama de dor nos rins não é nada dos rins, é uma dor muscular, uma dor óssea. Isso de só fazer xixi quando toma remédio é meio estranho. Isso daí é melhor ir ver um nefrologista, um clínico, precisaria ver o que está acontecendo. Ok. A Nádia Mello. Olá, Cláudia, sou renal crônica e estou com 22% da função renal. Minha nefro já pediu para eu fazer a fístula. Eu estou muito angustiada, apesar de fazer controle da pressão com medicamentos e dieta de sal e proteína animal. Mas parece que não está sendo suficiente. Pergunte ao doutor o que posso fazer para evitar a diálise. Não sou diabética e tenho colesterol bom. É o que você está fazendo mesmo. Quer dizer, eu acho que aí, algumas vezes a doença ela
progride, principalmente as glomerulopatias, apesar de todos os esforços dos médicos, ou porque a gente começou um pouco tarde. 22% é uma boa função, ainda tem bastante rim aí que pode manter você fora da diálise. Agora, se tiver que entrar na diálise, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa, não pode ter esse medo. A diálise, principalmente do jeito que está acontecendo com você, planejada, a sua médica já está conversando sobre isso, está colocando uma fístula, você vai ficar muito bem também em diálise. Vamos tentar evitar a diálise, claro, mas se acontecer de precisar ir para a diálise, não é o fim do mundo, muito pelo contrário. É isso aí, força e coragem, viu? Odilon dos Reis pergunta o que o ácido úrico tem a ver com os rins. O ácido úrico é excretado pelos rins e hoje a gente sabe que o ácido úrico elevado ele também é um fator que faz mal para os rins, faz mal para a pressão, para os vasos. Então, existe uma grande relação entre ácido úrico e o rim que livra o organismo do ácido úrico. Ele está dizendo que ele tem na urina e ele, eu acho que deve estar preocupado com isso. É bom procurar um nefrologista. É bom procurar um médico. Bertolina Assunção da Bahia. Ela tem uma filha que já fez 8 cirurgias, tem cálculo renal, sempre volta pedra e é sempre assim. Existe algum tratamento para isso não voltar ou tem alguma dieta para não voltar? Tem que ver por que está fazendo tanta pedrinha. Fazer 1 ou 2 pedrinhas durante a vida inteira, possível. Agora, se a pessoa começa a fazer pedrinhas no rim de repetição, é porque tem alguma coisa predispondo a isso. De novo, mais comum, ou a gente tem muito cálcio na urina, ou tem pouco de uma substância que chama citrato, que ajuda a dissolver o cálcio. Então, as duas coisas são fáceis de diagnosticar e tem tratamento. Perfeito. A Abadia Cândida, de Uberaba, ela tem um cisto de 7,5 centímetros no rim direito. Está perguntando se é grave. Não é grave, é uma coisa só que deve acompanhar cada 6 meses, cada ano, fazer um ultrassom, mas não é grave. Ok. Rosineide tem cisto no rim e sangue na urina. Ela tem que fazer cirurgia ou só o medicamento vai dar certo? Ela tem que procurar o médico dela e ver direitinho por que isso está acontecendo. Ótimo. Cristiane Lamazares. Boa tarde, Cláudia. Pergunta para o médico se quem tem pedra nos rins pode perder os rins e como prevenir esse tipo de doença. Então, melhor prevenção de pedrinha no rim, a coisa mais simples do mundo. Bebam água. Não é para beber Coca-Cola, suco de laranja, nem cerveja. É água. Água. Coisa mais comum. Então, fez xixi, sai do banheiro, toma um copo d'água. Muito raramente, cálculo renal leva a doença renal crônica a nível de diálise. Pode acontecer, mas é raro. Tá. A Regina da Silva, ela diz que o irmão faz hemodiálise 3 vezes por semana e que agora está sentindo cãibras na barriga e está com uma anemia muito forte. Ela está na fila do transplante e ela quer saber se devido a essa anemia profunda ele pode ter prioridade no transplante. Existe uma série de prioridades, mas a anemia não é uma delas. Agora, a anemia é relativamente tratável durante a diálise. Você precisaria ver o motivo dessa anemia e tratar essa anemia. Não é uma prioridade para transplante anemia. Bom, tem várias perguntas. Uma pergunta aqui da Vitória, que também tem a ver com a pergunta da Marileide. Vou fazer de uma vez só. A Marileide pergunta qual a dosagem de creatinina que detecta o problema nos rins. É a primeira pergunta. Então, assim, varia de laboratório para laboratório. O nível superior para os homens é em torno de 1,3, 1,5. Depende da massa muscular. Então, um sujeito grandão, fortão, que faz exercício, tem 1,3, 1,2 de creatinina normal. Um indivíduo mais magrinho, mais velhinho, com menos massa muscular, se ele tiver 1,2, 1,3 já é esquisito. Então, eu diria que assim, uma creatinina abaixo de 1,2, 1,3, mesmo considerada normal, pode existir doença renal associada, porque depende da massa muscular. Uma creatina acima de 1,3, acima de 1,5, quase que certamente mais de 90% de chance de ter doença renal. Aí ela diz que urina várias vezes à noite, está perguntando se pode ser algum problema, se pode ser diabetes. E a nossa telespectadora anterior pergunta quantas vezes é o normal de ir ao banheiro à noite, a Vitória. O normal é não ir ao banheiro à noite, mas isso varia muito com o hábito da pessoa. Tem os indivíduos que bebem muita água no jantar, antes de dormir. Então, se a vida inteira a pessoa levantou à noite para fazer xixi, para urinar, não é uma coisa alarmante. Mas se de repente isso mudou, é sinal que alguma coisa aconteceu. Pode ser doença renal, pode ser diabetes, no caso do homem pode ser problema de próstata. Então, se muda esse hábito urinário, se você não tinha esse problema, você começa a urinar à noite, aí tem que ver o que está acontecendo.
Perfeito. Vou fazer a última pergunta, ficou com o coração partido aqui. Diana Oliveira, ela diz que tem 22 anos, fez a colocação de duplo J em seu rim esquerdo e vai fazer 2 meses no dia 9. Mas ela já retirou e ainda sente dores quando vai dormir. Pergunta se isso é normal. E ela sente um grande incômodo ainda e ela está com infecção urinária. O que ela deve fazer? Procurar o médico. Se ela colocou duplo J, é porque ela tinha uma obstrução nesse rim. É relativamente comum, isso está associado com infecção urinária. Tem que procurar o médico. Não é normal isso daí, não. Olha, muito obrigada, doutor. Imagina, tem mais agradeço. perguntas. Eu peço desculpas porque, de repente, você mandou a sua e não foi respondido. Vou pedir para o doutor Emanuel responder essas perguntas para a gente colocar no site, para você ter a sua resposta publicada lá, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Eu fico feliz a gente poder levar esse tipo de conhecimento para o nosso telespectador, para que todo mundo possa ter uma vida melhor, né? Em nome dos nefrologistas, da sociedade, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Olha, o site para mais informações é o sbn.org.br e o e-mail birdman@terra.com.br está à sua disposição e o telefone 0 operadora 11 3061 7343. Até a próxima oportunidade. Volte para a gente conversar mais. Muito tá obrigado. Bom? Uma ótima tarde. Obrigado.